Este é o vídeo número 14 desta série sobre redação de textos científicos e é o quarto vídeo deste módulo que fala sobre o estilo do texto científico e de requisitos da redação de um texto acadêmico. Como redigir melhor, como expressar-se melhor, como comunicar-se melhor. A linguagem de um texto acadêmico. Quero falar sobre objetividade. A meu ver, a objetividade é a capacidade de poder distinguir o que é e o que não é relevante em determinada situação. No caso, a situação é redigir um texto desde a primeira palavra da introdução até o ponto final do capítulo da discussão. Objetividade na escolha do conteúdo significa colocar conceitos, fatos, ideias, somente que estiverem realmente no contexto daquele trabalho. Não colocar trechos que não tenham a ver com os objetivos verdadeiros daquela pesquisa que foi enunciada na introdução. Objetividade é uma capacidade inata de muitas pessoas e não é muito presente em outras, por isso ela precisa ser cultivada. Quem não tem muita objetividade tem que prestar mais atenção nessa escolha, tanto do conteúdo como na maneira de se expressar. E agora uma frase muito famosa: menos é mais, vem do inglês less is more. Eu prefiro construir uma sentença que tenha 10 palavras, em vez de uma sentença que tenha 15. Se essa sentença com 10 transmitir melhor a mensagem. Ou até menos, se puder escrever essa sentença, essa ideia com 5 ou com 3, eu prefiro. Esse é um parágrafo que eu inventei. Os resultados desse trabalho mostram que nos vários experimentos não houve aumento perceptível da concentração de RNA nos organócitos periféricos. Porém, nos papócitos foi possível observar um aumento gradual de RNA durante os períodos estudados. Então, vamos ver aqui. Os resultados mostram que nos vários experimentos, sempre nos vários experimentos, né? Os resultados a gente sempre apresenta o conjunto dos vários experimentos, né? Um resultado da média de vários experimentos. Não houve aumento perceptível, porém foi possível observar aumento gradual de RNA durante os períodos estudados. Bom, sempre durante os períodos estudados, né? Durante os períodos que não foram estudados, não dá para observar nada. Vamos ver, eu fiz uma cirurgia plástica aqui. Não houve aumento de concentração de RNA nos organócitos periféricos, mas aumentou gradualmente nos papócitos. Então, tudo que está escrito em cima está escrito embaixo. A mensagem é exatamente a mesma, com menos palavras e muito mais fluente. Então, prolixidade. A prolixidade, né, o uso excessivo de palavras, era um estilo que era usado antigamente, no século XVIII, no século XIX, no começo do século XX. E, com o tempo, a objetividade acabou predominando. Então, sempre tentar transmitir a mensagem com menos palavras. Aqui, eu também inventei isso aí. Pela análise dos resultados obtidos nesse trabalho, pode-se concluir que a presença de maior quantidade de organelas, na verdade, foi uma decorrência do aumento do volume celular. Em outras palavras, o aumento da quantidade de organelas foi decorrente do aumento do volume celular. Prolixidade. Em textos da área de ciências naturais, a abordagem dos temas é sempre feita do geral para o particular, do simples para o complexo, do começo para o meio para o fim. Redigir um artigo, dissertação ou tese é contar a história da sua pesquisa. Para quem realizou uma pesquisa ou um estudo, tudo o que é relacionado com essa pesquisa é muito óbvio na sua cabeça. A importância da pesquisa, a razão de certas escolhas, alguns raciocínios, eles são muito óbvios para você. Mas pode não ser para quem está lendo o trabalho. Você tem sempre que pensar nisso aí.
Então, pensar muito bem na escolha do que colocar. Às vezes, a gente deixa de colocar certas afirmações, raciocínios, porque acha que isso é óbvio, e nem sempre é verdade isso aí. É importante sempre sinalizar as suas intenções. Não sei se você reparou, mas nesses vídeos todos aí, eu sempre sinalizo muitas coisas. Eu sinalizo quando eu mudo de assunto, eu sinalizo quando eu estou terminando o vídeo e muitas outras coisas. Você também tem que sinalizar coisas para os seus leitores. E por que sinalizar suas intenções? Porque o leitor de um texto científico não gosta de ser surpreendido. Pelo contrário, ele gosta de se sentir seguro ao caminhar pelo texto. Assim, ele vai caminhar pelo texto com muito mais fluência, com muito mais tranquilidade. Exemplos de sinalizações. Em muitos capítulos de uma tese, de uma dissertação ou de um artigo que vai ser enviado para um periódico, é interessante dividir um texto em trechos menores. E isso é uma vantagem porque o leitor tem uma quantidade de informação menor para digerir. E uma outra grande vantagem é que cada um desses trechos tem um subtítulo que informa ao leitor sobre o que esse trecho seguinte vai tratar. É uma sinalização. Um outro exemplo de sinalização importante: colocar uma palavra-chave ao iniciar uma frase ou parágrafo. Na verdade, não é uma palavra-chave, são várias palavras, ou a segunda, ou terceira, ou quarta palavra daquela frase ou parágrafo deve indicar sobre o que aquela frase ou parágrafo vão tratar. Na retomada de um assunto. Na discussão, por exemplo, é muito comum tratar de um assunto, depois tratar de um outro assunto, depois de um terceiro assunto, e é comum, às vezes, ter que voltar a tratar de um assunto que já foi tratado anteriormente. Isso se chama, então, a retomada. E é sempre interessante sinalizar a retomada de um assunto. E, para isso, é muito bom usar, logo no início da sentença ou do parágrafo, de novo, uma palavra-chave. Por exemplo, os linfócitos, por outro lado, com relação aos papócitos, um outro tópico que deve ser salientado. Então, usem palavras para sinalizar o leitor sobre o que vem pela frente naquela frase, naquele parágrafo, e principalmente na retomada de um assunto. Mais sinalizações. Não se esqueça de anunciar suas intenções em aulas, apresentações, em vídeos, etc. No começo da aula, da apresentação, anuncie o conteúdo. A pessoa que está assistindo vai saber exatamente o que vai ser tratado e vai poder acompanhar melhor a sua apresentação. Não se esqueça de anunciar sempre mudanças de assunto. Nós temos um vício muito ruim, que é o uso excessivo de voz passiva quando escrevemos textos científicos. Então, meu conselho é o seguinte: não tenha receio de usar a voz ativa em vez da voz passiva. Eu vou mostrar alguns exemplos agora. Uma frase na voz passiva. Colágeno foi secretado intensamente pelos fibroblastos após a adição de ascorbato. E na voz ativa. Após a adição de ascorbato, os fibroblastos secretaram colágeno intensamente. É uma sentença que tem mais força, transmite uma mensagem melhor, além de usar menos palavras. Na voz passiva. Observou-se que a eletrondensidade dos grânulos foi maior nas células H'. Na voz ativa. A eletrondensidade dos grânulos foi maior nas células H'. É uma sentença que tem mais força, transmite mais firmeza, mais positiva. Na voz passiva. Foi observado por Mendel, em 1863, que o mRNA do gene RAG, na voz ativa. Mendel, 1863, observou que o mRNA do gene RAG
É claro que em muitas circunstâncias é difícil deixar de usar a voz passiva, ela tem que ser usada mesmo. Por exemplo, no capítulo de material e métodos. As células foram semeadas em placas e foram colhidas, né? Porque as células não podem, não se semeiam assim, nem se colhem. Os camundongos foram injetados, né? Eles não se injetam, não tem jeito. Os pacientes foram operados e assim por diante. Cuidado também com frases negativas. Eu vou mostrar alguns exemplos que eu mesmo inventei aqui só para reforçar isso. Uma oração negativa. As células não pararam de crescer após transfecção viral. Não pararam de crescer. Ou será que é melhor dizer? As células cresceram continuamente após transfecção viral. É uma frase mais positiva, ela transcorre muito mais fácil, o entendimento é melhor. Duas negativas em uma frase. Muito perigo. A participação do ácido cólico no aumento da atividade da fenilesterase não é impossível de ser admitida. Não é impossível. Não é impossível quer dizer que é possível, é isso? Nenhum dado confirma que as células não cresceram. Será que quer dizer que todos os dados confirmam que as células cresceram? Então, cuidado com duas negativas, é sempre perigoso. Os cientistas são sempre cautelosos quando apresentam suas conclusões, quando apresentam seus raciocínios. Isso é muito bom. Agora, cautela é bom, mas não demais. Eu vou dar alguns exemplos agora. Eu inventei esse parágrafo aqui para mostrar que é necessário usar cautela realmente quando se quer fazer afirmações sobre as quais não se tem certeza, mas, em geral, um sinal de cautela é suficiente, não se pode ser muito tímido, né, nesse momento. Os resultados desse estudo sugerem fortemente que uma das possíveis causas do aumento de volume seria, talvez, através de ação hormonal. Então, existem 4 sinais de cautela aqui. Sugerem fortemente. Possíveis causas. Seria, talvez. Então, isso não é necessário. É uma frase muito infeliz, muito fraca. Porque quando a gente fala sugerem fortemente, isso já é uma sinalização para o leitor de que o autor não tem a certeza absoluta sobre essa afirmação que ele vai fazer. Vamos ver uma sentença melhor. Os resultados desse trabalho sugerem fortemente que o aumento de volume se deve a uma ação hormonal. Aqui está bem sinalizado. Sugerem fortemente é um sinal de que o autor tem uma certeza bastante positiva sobre os resultados desse trabalho, sobre a ação da ação hormonal. Ou então, uma das causas possíveis do aumento do volume é por ação hormonal. Então, em geral, um sinal de incerteza ou de sugestão é suficiente para mostrar, para sinalizar isso para o leitor. Neste módulo, eu falei até agora sobre utilizar bem as palavras, construir bem as frases. Eu vou falar agora sobre parágrafos. Como utilizar bem os parágrafos? O conteúdo de cada parágrafo deve ser uniforme e coerente. Você deve usar um parágrafo para expressar uma ideia, uma observação, ou um conjunto de ideias relacionadas, ou um conjunto de observações relacionadas. E isso é muito importante. Não misturar em um parágrafo fatos ou conceitos muito dissociados entre si. Eu vou mostrar 2 truques para construir parágrafos eficazes. O parágrafo pode ser imaginado como se fosse uma história em 3 atos, com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Mas só que não se deve fazer isso em todos os parágrafos, porque senão essa estruturação vai ficar um pouco monótona. Faça isso, então, de maneira mais bem pensada e não abuse disso. E o segundo truque é o seguinte: usar uma palavra-chave na introdução do parágrafo, uma palavra que vai mostrar para o leitor sobre o que aquele parágrafo vai tratar. Eu construí aqui um parágrafo
formado por introdução, desenvolvimento e conclusão. O parágrafo se inicia por os linfócitos do tipo T. Na introdução do parágrafo, então, já indica sobre o que esse parágrafo vai tratar, sobre linfócitos do tipo T. Em seguida vem o desenvolvimento. Inicialmente, as moléculas de antígenos devem ser processadas, depois fala, esses são transportados, acoplados e assim por diante. E, finalmente, a conclusão do parágrafo, que é a mensagem importante que o leitor vai levar consigo. A exposição de antígenos na superfície das células T é essencial para uma eficaz resposta imunológica. E logo depois começa o parágrafo seguinte, novamente. As moléculas de MHC1, novamente, palavra-chave do parágrafo seguinte está aparecendo. E para terminar esse vídeo, um sumário de tudo isso que eu falei nesse módulo. Utilize a lei do maior esforço. Em geral, a gente tende a utilizar a lei do menor esforço. Mas para fazer uma boa redação, é necessário muito esforço na escolha das palavras, na organização das palavras, na organização dos parágrafos e na construção do texto inteiro. É bastante trabalho, mas vale a pena, no final, ter um texto que realmente dá satisfação para quem escreveu e permite o bom entendimento de quem recebeu. Este é o último vídeo do módulo Estilo do Texto Científico. O próximo módulo vai tratar de como se organizar para redigir o texto, como fazer uma revisão.